Olá, estudante! Seja bem-vindo à aula de Planejamento e Avaliação Educacional da Trilha 1. O tema central que nos guiará hoje é Planejamento Educacional, a dimensão política, técnica e humana da praxis docente. O planejamento educacional configura-se como uma prática intrinsecamente intencional e sistemática, transcendendo a simples organização de atividades para se estabelecer como um alicerce fundamental do sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Longe de ser um evento casual, ele é meticulosamente projetado com base em pilares pedagógicos, políticos e técnicos. Conforme postulam Menegola e Santana, planejar é uma experiência do ser humano. É um ato de pensar sobre um possível e viável fazer, demonstrando que a sua necessidade é, por si só, uma justificativa evidente. A esta perspectiva soma-se a visão de Gandhi, para quem planejar é transformar a realidade numa direção escolhida e organizar a própria ação, conferindo clareza e precisão ao ato de intervir na realidade. A dimensão política do planejamento é profundamente ressaltada, uma vez que, segundo Gadotti, em 1994, a prática de planejar representa uma decisão estratégica sobre o futuro cidadão que se almeja formar. Tal perspectiva sublinha o papel da educação na formação ética e cidadã. Corroborando essa visão, Freire, em 1996, argumenta que a educação é um ato inequivocamente carregado de intenção. Assim, cada escolha feita no planejamento reflete uma visão de mundo e um projeto de sociedade. Por sua vez, a abordagem técnica de Vasconcelos, em 2000, exige a adoção cuidadosa de métodos e técnicas que garantam a efetividade da aprendizagem, desde a seleção de conteúdos e metodologias até a implementação de sistemas de avaliação coerentes. Interdependência dos níveis macro, meso e micro. Para a concretização de uma educação de qualidade, o planejamento é estruturado em níveis interdependentes que se complementam, garantindo que as políticas públicas se reflitam em práticas pedagógicas coerentes. O material apresenta essa distinção em 3 esferas. O planejamento do sistema educacional, macro, estabelece as grandes diretrizes e metas nacionais ou estaduais, como inclusão e igualdade de acesso. O planejamento escolar, meso, traduz essas diretrizes para o contexto específico de cada instituição, focando na organização curricular e pedagógica. Por fim, o planejamento do ensino, micro, realizado pelo professor, foca no desenvolvimento de planos de aula e estratégias de avaliação. Saviani, em 1987, oferece um argumento crucial ao defender que o sucesso educacional reside na capacidade de alinhar esses diferentes níveis de planejamento. Uma falha de articulação entre o macro, políticas, e o micro, prática docente, compromete a efetividade das ações pedagógicas. O desafio reside em garantir que as políticas macro sejam ambiciosas e realistas, que o nível meso promova uma gestão eficaz e participativa e que o nível micro, onde a ação acontece, mantenha a flexibilidade e a capacidade de resposta às diversas dinâmicas de sala de aula e às necessidades individuais dos alunos. O planejamento como aliado da praxis docente e ferramenta de reflexão. A integração do planejamento educacional com a praxis docente, a unidade dialética entre teoria e prática, é um elemento essencial para uma pedagogia eficaz. No nível micro, o planejamento atua como um aliado estratégico, permitindo ao professor antecipar desafios e adaptar estratégias de ensino de modo intencional. Pimenta, em 2005, destaca que a consciência e a valorização da prática escolar cotidiana são a base para um planejamento eficiente, pois a interação diária com os alunos revela insights valiosos que guiam ajustes mais precisos.
A integração do planejamento educacional com a praxis docente, a unidade dialética entre teoria e prática, é um elemento essencial para uma pedagogia eficaz. No nível micro, o planejamento atua como um aliado estratégico, permitindo ao professor antecipar desafios e adaptar estratégias de ensino de modo intencional. Pimenta, em 2005, destaca que a consciência e a valorização da prática escolar cotidiana são a base para um planejamento eficiente, pois a interação diária com os alunos revela insights valiosos que guiam ajustes mais precisos. Esta integração requer uma postura reflexiva. Freire, 1996. Enfaticamente defende a reflexão crítica sobre a prática educativa como o meio de transformação, reiterando que ensinar não é meramente transmitir, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Perrenu complementa essa ideia, ao sugerir que a reflexão sobre a prática permite ao professor adaptar as estratégias pedagógicas para uma aprendizagem mais inclusiva e diferenciada. A eficácia do planejamento se estende, portanto, para além da organização inicial, tornando-se, na visão de Mizukami, 2002, um processo contínuo de reflexão e ação, onde o professor se estabelece não apenas como um mero teórico ou prático, mas como um transformador da realidade. A inevitável dimensão ideológica e o compromisso com a transformação. Um dos pontos mais críticos do material reside na afirmação de que o planejamento educacional é ideologicamente comprometido, ou seja, não é neutro e é inseparável de uma intencionalidade. A ideologia, ao perpassar as dimensões pedagógica, administrativa e estratégica, fundamenta as decisões e orienta as estratégias de longo prazo da instituição. Chauí, em 2016, complexifica essa relação ao sugerir que a própria crença na racionalidade do real influencia como organizamos e planejamos, carregando nossos planos com valores e crenças específicas. Reconhecer essa dimensão é crucial. Arroyo, em 2000, afirma que essa conscientização é necessária para evitar a reprodução acrítica de desigualdades sociais. A escola, portanto, tem um papel duplo, como argumenta Saviani em 1987. Embora possa atuar na reprodução das condições sociais, ela também possui o potencial de transformá-las por meio de práticas críticas e reflexivas. O planejamento eficaz, alinhado com essa perspectiva, deve integrar uma compreensão clara dos fins sociais da educação, priorizando o diálogo, a problematização e a investigação sobre as condições sociais. Assim, a educação, como um ato eminentemente político, se configura como um processo emancipatório, cujo objetivo é a formação de indivíduos capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem. Até a próxima aula e bons estudos!